queridos amigos, como é que vocês estão aí acompanhando os nossos estudos? Estamos no capítulo 5 falando das aflições, causas anteriores, causas atuais, lembrando sempre da importância de, antes de fazer esse estudo, fazer uma prece, uma leitura de harmonização, para que possamos estar imersos nas melhores vibrações, para que a nossa conexão com os mentores espirituais, os benfeitores que aqui estão, possa se dar de maneira mais eficiente. Então, hoje, dando continuidade aqui ao capítulo 5, vamos falar do esquecimento. E o esquecimento tem sido uma coisa quase cotidiana que acontece aí com a gente, né? Você agora que está me ouvindo já deve ter lembrado de algo que você esqueceu, né? Caramba, tinha que ligar para fulano. Eu ultimamente não, já faz um tempo, eu ando anotando as coisas porque são coisas do trabalho, são coisas aqui que às vezes eu lembro de falar com vocês, poxa, seria legal falar isso. Então eu anoto tudo que é para não esquecer. Nós somos bombardeados com muita informação que nos chega pela internet, pela televisão, pelas próprias pessoas com quem convivemos, e aí vai ficando difícil realmente às vezes lembrar de tudo que a gente tem que fazer ou de tudo que a gente tem que falar. Então isso eu tô falando desse esquecimento cotidiano. E esse esquecimento de vidas passadas, porque nos últimos vídeos falamos de coisas que acontecem conosco e que a gente olha e fala assim, caramba, mas eu não sei, eu não encontro uma explicação do porquê que eu tô passando por isso. Por que que eu tenho que encarar esses sofrimentos, lidar com essas pessoas, passar por essa dor, passar por essa humilhação, se eu sempre fui uma pessoa boa? E é claro que aí a gente está falando desse sempre dentro de tudo que lembramos nessa existência. Acontece que, como eu falei no vídeo passado, existem coisas que fizemos nas vidas passadas e aí podem ser muito antigas que não lembramos mesmo. Se a gente está falando de 5 séculos atrás, se a gente está falando de 7 existências atrás, isso não vem ao caso, porque independente do tempo, não nos lembramos. E por que eu comecei o vídeo falando desse esquecimento do dia a dia? Aquela chave, aquela informação, aquele aniversário. A gente sabe que o aniversário da pessoa é todo dia tal, só que a gente esquece que hoje foi o dia tal. E aí nas tribulações do dia a dia, a gente acaba não ligando pra pessoa e esquece. Aí depois fala, poxa, fulano, caramba, eu esqueci mesmo, muita coisa na cabeça e por aí vai. Esse esquecimento, pessoal, não é agradável para ninguém, né? Até ontem eu estava assistindo um estudo que a pessoa também estava falando desse assunto e ela estava comentando, quando você esquece o aniversário de alguém, por exemplo, você nunca vai chegar para a pessoa e vai falar assim, ah, fulano, esqueci teu aniversário, nossa, muito legal esquecer teu aniversário. Não. Ou a pessoa inventa uma desculpa ou ela fala realmente que esqueceu, mas ali, poxa, me desculpa, é muita coisa que aconteceu. Mas vamos pensar agora nesse esquecimento do que fizemos em vidas passadas. Qual situação você acha que seria legal esquecer? Todo mundo esquecer. Poxa, aquela situação quando eu matei fulano. Aquela situação quando eu roubei um banco. Aquela situação quando, por minha culpa, aquela outra pessoa perdeu tudo que ela tinha. Então, isso é uma coisa que eu quero esquecer, porque eu fui a responsável e eu quero que todo mundo esqueça, né? Porque ainda tem isso. Passa por saber que os outros sabem o que ela fez. Então, o esquecimento é a melhor coisa, ele é uma bênção para que possamos continuar na nossa jornada evolutiva. E aí, quando a gente fala desse assunto, sempre pensamos nesses exemplos ruins, né? Esses exemplos assim de quem matou, de quem feriu, de quem foi responsável por um prejuízo numa outra família. Mas o esquecimento também pode ser de coisas que foram boas. Por quê? Tanto a humilhação, a coisa ruim, como a coisa boa, uma vaidade exagerada, podem nos ser prejudiciais. Prejudiciais em que sentido? No que ele fala aqui, de causarem perturbações nas nossas relações sociais. Então, esse estudo de hoje, a gente já está falando, na verdade, sobre o esquecimento do passado e como que, apesar da gente às vezes ter uma ideia de que esquecer algo é ruim, esquecer a matéria na hora da prova, esquecer o que eu ia falar, você está ali fazendo uma palestra e aí você, esqueci o que eu ia falar. Esquecer nunca pode ser uma coisa boa.
Pode. Quando esse acontecimento que a pessoa esqueceu, o espírito esqueceu ali momentaneamente, é necessário para a sua evolução. É necessário que ele esqueça, para que ele comece a vislumbrar outras possibilidades. Já ouviram esse termo? Ah, você precisa virar a página, porque isso já ficou no passado. Agora, isso com coisas ali do cotidiano. Imagina uma situação que possa de fato atrapalhar a convivência dessas pessoas que precisam estar juntas para resgatar esse momento. E aqui no item 11 fala disso. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Nos livros do André Luiz, como eu sempre falo, encontramos muitas histórias de pessoas que foram responsáveis, né? Uma, às vezes, pela morte da outra, por atrapalhar a vida ali da outra. E essas pessoas, frequentemente, vêm ali ocupando a função de pai e filho, mãe e filho, para que esse sentimento possa meio que zerar, digamos assim, né? E às vezes a gente vai reparar que mesmo sendo pai, mãe, filho, irmão, existe ali ainda uma animosidade proveniente, muito provavelmente, dessas situações do passado. Se reconhecesse nelas, né, essas pessoas que estão ali na mesma família, as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. E aí você fala assim, não, mas isso não aconteceria comigo. Toda vez que a gente fala, não, isso não aconteceria comigo, tenta lembrar de situações dessa existência. Você nunca falou assim, ah, eu não posso nem lembrar daquela pessoa, porque quando eu lembro que ela me fez passar, olha aí a nossa dificuldade de esquecer e seguir em frente. Então imagina agora a gente dentro de uma família, aí em um determinado momento você olha para aquela pessoa e você fala assim, caramba, foi você que me matou na vida passada. Foi por sua causa que eu perdi meu emprego na vida passada. Será que a gente ia falar assim, mas tá tudo bem, eu entendo que agora a gente tá aqui para recomeçar, né? Claro que não. Se a gente ficar arrepiado de lembrar de uma pessoa que a gente viu no jornal, uma cena ruim que não teve nada a ver com a gente, e fala assim, caramba, tira desse canal, que eu nem quero mais ouvir falar dessa história, será que a gente ia conseguir esquecer e perdoar com facilidade quando nós somos os protagonistas dessa história? Fica aí para você refletir. Mais à frente, pessoal, ele vai falar dessa bênção, né? Dessa maravilha que é o esquecimento. Então, para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas, priva-nos do que nos seria prejudicial. Então, é aquilo que muita gente fala assim, poxa, mas como que eu vou resgatar uma coisa? Como que eu vou saber qual é o meu caminho, saber qual é o meu direcionamento, se eu não lembro o que eu fiz na vida passada? Como é que eu vou saber quem eu tenho que perdoar se eu não lembro quem foi que me magoou? Eu escuto muito isso, às vezes eu também ficava pensando muito nisso. É por isso que existe tanto esse estímulo para a gente meditar, ficar em silêncio, entrar em contato com os nossos mentores espirituais, benfeitores, para que a gente possa cada vez mais ouvir a nossa consciência, porque é lá que está o que precisamos ouvir. Então não precisa a gente saber quem matou, quem ofendeu, ou quem matou a gente, quem ofendeu a gente. Precisamos estar atentos ao que diz a nossa consciência, né? Aquele desconforto, aquele incômodo, aquela sensação de não tô legal, é a nossa consciência nos dizendo aonde estamos errando, aonde precisamos melhorar. E uma outra pista é reparar nas tendências instintivas. O que é a tendência instintiva? É aquilo que ainda fazemos por instinto, sem pensar. O que é um instinto? É algo diferente da inteligência, né? Se a gente pensar até no animal e no ser humano. O animal, ele não pensa assim, isso vai ser melhor para mim. A gente consegue escolher. A inteligência é o que nos proporciona aos seres humanos essa capacidade de escolha. Então, aquele exemplo que todo mundo adora dar, no trânsito, né? A pessoa tá ali dirigindo, tem uma fechada no carro.
Qual é o seu instinto? Qual é o nosso instinto? Ou é xingar, abrir a janela do carro e xingar, ou você às vezes não abre a janela, mas você esbraveja ali dentro do carro. Foi o que? O seu instinto. Você não pensou naquela fração de segundo em, pera, mas de repente ele me fechou porque fecharam ele, mas de repente ele me fechou porque ele está aprendendo a dirigir. Você não pensa nisso. Se uma pessoa te agride, qual é o seu instinto? Qual é a sua reação? É falar, peraí, ele me agrediu, ele deve estar passando por um problema, é uma pessoa nervosa. É isso que a gente vai fazer? A gente vai parar esse tempo, o tempo vai parar que nem filme, né? O tempo para, todo mundo para em volta, e aí é o tempo que você tá ali pensando, e aí você fala, não, meu amigo, não é isso. A gente já fala assim, é você, vai você também, né? Então assim, agimos por instinto. E é para esse instinto que ele fala para percebermos. Vamos perceber as nossas tendências instintivas. O que ainda vem muito sem que eu consiga pensar? É a minha raiva? É a minha vaidade? É a minha ambição? Inveja? É a preguiça? O que vem ainda em mim de forma instintiva? Se você conseguir perceber, é aí que você tem que melhorar. Sem precisar lembrar quem você matou, quem você feriu, quem você roubou, o que você deixou de fazer, quem você deixou de ajudar. Não precisa, porque tudo que você fez no passado só fez por conta dessas coisas que o espírito ainda guarda hoje. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Como diz a Joana de Ângeles, somos herdeiros de nós mesmos. Qual se fez em cada existência tem um novo ponto de partida. Nós, enquanto espíritos, trazemos tudo aquilo que adquirimos, a nossa malinha, né? Aquela mala que trazemos de outras existências, a nossa bagagem. Porém, em cada existência nova, como se fosse o nosso ano novo, né? Temos a chance de recomeçar com alguns ajustes ali através do esquecimento. Eu gosto de usar muito o exemplo do ator também, com as suas devidas ressalvas, mas o ator, ele traz com ele toda aquela bagagem. Mas se na outra novela ele fez papel de um vilão e agora ele vai fazer de mocinho, ele não pode ter as mesmas atitudes. A personagem, né? A personagem não pode ter as mesmas atitudes. Mas o que ele traz de aprendizado, a forma como o ator deve respirar, a forma como ele deve se posicionar em frente às câmeras, a forma como ele deve falar, os recursos que ele tem para decorar o texto, ele traz com ele nessa bagagem. Só que agora ele vai precisar ser um vilão, então eu vou usar tudo que eu tenho, eu vou reparar em tudo que eu tenho e eu vou usar pro vilão. Agora eu vou fazer um mocinho, então eu vou pegar tudo que eu tenho e eu vou utilizar ali para fazer o mocinho. É só um exemplo para ilustrar. Ela deve ter as ferramentas, e aí que vem o nosso corpo, a família que a gente tá, o trabalho que a gente vai ter, as experiências que vamos passar para a nossa adequada evolução. Tem um trechinho que eu vou deixar aqui na descrição do livro Consolador que fala sobre isso, de algumas aptidões que podem ser ali esquecidas pelo espírito em determinada existência para a execução de determinado aprendizado. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta corrigir em si próprio e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Então, assim, enquanto eu tiver alguma coisa para corrigir ali, ainda vai ter aquela consciência me sinalizando. Quando não houver mais nada, estará corrigido. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo de que é bom e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. E é claro que junto com isso tudo, a gente tem as influências espirituais, como já falamos aqui também em outros vídeos, dos nossos irmãos que ainda estão na ignorância e muitas vezes vão nos ajudar a ir para esse caminho das más inclinações, e também temos os espíritos benfeitores, os nossos mentores, que são aqueles que torcem, né, pela gente. E aí é muito emblemático aquele exemplo do anjinho do lado e do diabinho no outro, né? A gente tem um anjinho no ombro e o diabinho do outro, que é um falando, não faz isso, você já sabe que isso não vai te levar para lugar nenhum, ou então vai lá, fala com ela, dá um apoio, dá uma palavra de carinho. Esse é o anjinho. E o diabinho fica, pra que você vai fazer isso? Isso não é nada. Deixa isso pra lá, não faz isso não. Chama ela disso mesmo, ela que é uma chata. Estamos sempre com essas duas influências ao nosso lado. Qual a que vamos nos conectar? Aquela que deixamos predominar no nosso espírito.
Na sequência, ele vai explicar, né, que esse esquecimento de quem eu fui, de o que eu fiz, ele é temporário, ele é enquanto estamos aqui na vida corpórea. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual, não obsta, aqui no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Então, pessoal, daí vem essa importância, né, das nossas boas atitudes enquanto encarnados, porque por mais que a gente fale assim, eu quero esquecer isso, né? A gente fala assim, aí vai emendando em outra coisa, não quero mais pensar nisso, deixa isso pra lá, não vou enfrentar isso agora, vou deixar pra amanhã. Por mais que a pessoa ela queira esquecer e ela até consiga temporariamente, quando desencarnamos, esse véu do esquecimento ele é retirado. Tudo aquilo que a gente lembrava e tentou esquecer e ainda aquilo que não lembrávamos vai ser colocado ali nas nossas vistas para que possamos ter contato com aquilo de novo. Por isso que temos que nos dedicar, ou pelo menos tentar nos dedicar ao máximo para fazer o melhor enquanto encarnados. Para quando desencarnarmos, essa nossa relação com as lembranças está um pouquinho melhor. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde. Como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Aquela sensação, quando acordamos, de uma coisa estranha. Às vezes a gente acorda mal-humorado, acorda com uma angústia, acorda com uma tristeza. Isso pode estar relacionado com alguma experiência que passamos durante o sono. Porque, como ele fala aqui, o espírito goza de certa liberdade. E aí ele fala no finalzinho o seguinte: esse esquecimento, ele é para o nosso bem. Então, na falta de uma recordação exata, que não seria proveitosa e além disso ainda poderia até prejudicar, fica uma sensação, e ele diz que se a gente souber aproveitar, vamos ter novas forças. Então é aquilo, se a gente já se conhece e já sabe que dormiu e acordou assim, já acorda, faz uma prece, que aliás é bom fazer uma prece em qualquer situação, sempre quando a gente acorda e quando a gente vai dormir, né? Mas assim, acordou um pouco pior, assim, acordou agitado, acordou com uma angústia num dia específico, faz uma prece. Mas eu não lembro o que aconteceu, eu não lembro do meu sonho, não tem problema. Inclusive, que bom que você não lembra, porque se você não lembra, se a gente não lembra, não é à toa. E até, pessoal, aqui no finalzinho, na coletânea de preces espíritas, a gente ainda vai chegar lá, tem uma prece que é a hora de dormir. Então, no item 39, a prece é bem curtinha, ó. Minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio, né? Então repara que ele não está falando assim, por favor, que eu me lembre do que eu passei para que eu possa dar continuidade quando acordado. Porque de uma forma ou de outra o ideal não é que a gente se lembre, senão a gente não esqueceria. Mas que a gente possa guardar a sensação, a impressão, para que ela possa ser usada da melhor forma. Se for uma coisa boa, que eu possa pegar esse amparo, esse acolhimento, esse aprendizado e usar no meu dia a dia. Se for uma coisa ruim, uma coisa não agradável, se eu tive acesso ali a um sofrimento, alguém que me machucou, ou a lembrança de que eu machuquei alguém, que eu possa também pegar esse sentimento, essa sensação e tentar melhorar algo no meu dia. Tá bom, pessoal? Então esse foi o nosso estudo. A gente falou de esquecimento do passado. Nos próximos estudos vamos falar de motivos de resignação. Como eu sempre digo, continua dando aquela lida, aquela estudada. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca aqui pra gente ir discutindo juntos. Lembrando também da importância de fazer a prece de encerramento, agradecendo sempre a presença do nosso Mestre Jesus, dos benfeitores espirituais e sempre a presença também de vocês aqui comigo virtualmente, tá bom? Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!